Quais as verdadeiras razões dos golpes políticos dados a Getúlio, Goulart, Dilma e agora ao presidente Lula? Escrito por Edgar Dias de Vasconcelos. Há um projeto político formulado por uma elite cruel e massacradora de estabelecer no Brasil uma economia de escravocratas, a continuidade da senzala. Reflete Gessé Souza as elites do atraso. O combate à corrupção tem tal propósito a desmoralização das esquerdas, quando historicamente os grandes corruptos da nação foram e são os grandes capitalistas, que lutam veementemente para terem em mãos o poder político. Desse modo, historicamente, destruíram os governos populares, aqueles que de algum modo defenderam minimamente os trabalhadores. Nessa perspectiva que se entende o assassinato de Getúlio Vargas. Getúlio fez todas as leis protetoras do trabalho, criou o salário mínimo, férias remuneradas, 8 horas de trabalho, 13º salário e a aposentadoria, entre outras grandes realizações populares. Antes de Getúlio, o trabalhador trabalhava em média 14 horas dia. Motivos pelos quais mataram Getúlio. Porém, antes foi apresentado à nação como um grande corrupto, do mesmo modo que hoje o Lula é também apresentado. Posteriormente, deram um segundo golpe. Derrubaram o presidente João Goulart, sendo que o mesmo misteriosamente morreu. Quais foram os crimes praticados por Goulart? Tinha como política a distribuição da renda. Era contra a concentração absoluta do dinheiro. Desejava fazer uma reforma agrária. Foi chamado por uma nação de analfabetos de comunista. Do mesmo modo que hoje chamam a Dilma e o Lula. Lula foi o terceiro
presidente do Brasil, que lutou para a distribuição da renda, motivo da ira da elite, da mesma forma de uma classe média idioticizada que defende a continuidade da senzala. Lula conseguiu distribuir a renda, pagou a dívida externa, diminuiu a dívida interna. O Brasil, da 15ª economia, chegou a ser a 6ª economia mundial. Emprestou dinheiro ao Fundo Monetário Internacional e, ao deixar a presidência, o Lula deixou 600 bilhões de dólares em caixa. Ele foi o único presidente do Brasil que deixou o dinheiro em caixa. E ainda é tido pela elite como o maior político bandido do Brasil. Entretanto, elogiado pela ONU e detestado pelos ricos, a sua sucessora, a presidenta Dilma, tentou governar o Brasil na mesma perspectiva. Seu governo foi travado por um congresso direitista, por meio da liderança de Cunha, inviabilizando a governabilidade para justificar um golpe institucional. A ideologia de combate à corrupção, uma grande armação política, quando a verdadeira motivação é o combate à ideologia política, a luta entre aqueles que defendem o neoliberalismo e o social-liberalismo, a volta à senzala. Existe um grande plano. A ideia não é só destruir a imagem do Lula, todavia, inviabilizar o desenvolvimento econômico na perspectiva da renda não distribuída. O objetivo é tirarem do cenário político todas as forças progressistas. A verdadeira razão da condenação do Lula, pois o referido representa o poder máximo de tais forças. Ninguém no Brasil é socialista ou comunista. A ideologia do comunismo, pura retórica de direita, ludibriando os pobres imbecis. A elite está escolarizada. Se o mecanismo de prender o Lula não funcionar, o mesmo sendo novamente presidente do Brasil, imediatamente será estabelecido o parlamentarismo,
a terceira etapa do golpe institucional, com o parlamentarismo estabelecido. Os únicos que terão poder serão os deputados, com a ignorância do povo. O próximo Congresso será ainda muito mais direitista. Em síntese, o Brasil não tem um mínimo futuro. Será um país de 60 milhões de miseráveis. A Etiópia brasileira, 120 milhões de gente muito pobre. A Índia brasileira, 1.000 pessoas trilionárias e 100.000 pessoas milionárias. 15 milhões de pessoas das classes médias, alta, média e baixa. Os demais senzalados. Escrito por Edgar Dias de Vasconcelos,